Professor, o próximo quad tu pega práticas integradoras, né? É, eu não tô. Não tô. Eu ainda tenho que ver como é que tá o próximo quad, mas eu não. Quadre, mas eu não sei. Você já tem acesso? Já, eu acho que a sua, no caso, é segunda. Eu peguei, na verdade, porque como eu já estou fazendo a prática Zoom, aí eu já finalizo e como ela é obrigatória, eu preferi pegar esse quad bastante obrigatória. Entendi. É, do que ficar do que ficar nas limitadas. Entendi. Olha, Peraí. Não, pode falar, então, desculpa. assim, olha, o que eu ia iniciar a aula de hoje era propondo. Eu ia apresentar uma proposta para a gente decidir, né, sobre a reorganização das aulas. Porque assim, aqui eu fiz esse quadrinho aqui só para a gente visualizar, né, como é que está organizado e como a proposta que eu quero fazer de reorganização. Então, no dia 7 de abril seria a aula assíncrona, né? Aí o dia 14 seria um seminário, o dia 21 feriado, e o dia 28 outro seminário, né? E no dia 5 seria uma aula de fechamento, né? De discussão e tal. E no dia 28 a divulgação do trabalho escrito individual. E no dia 5 a entrega do trabalho, né? Essa era Uhum. a organização inicial que está no plano, né? E que a gente conversou, né? A gente fez essa organização em sala. Só que aí eu fiquei pensando o seguinte, Nicole, sabe qual é a questão? Eu percebo que tem, ó, hoje eu tô conversando contigo. Eu percebo que tem uma adesão menor de alunos, né? Então eu acho que a proposta do seminário, pelo menos 2 seminários, ficaria inviável. Eu acho que não teria quantidade de alunos para fazer, né? Os 2 seminários. Professor, mas desculpa estar te interrompendo. É, em seminário, o pessoal dá um jeito e aparece. É só isso que eu tenho que falar. O problema, na verdade, de muitos aqui é muito essa parte do vale nota. Na verdade, é uma herança que o pessoal acaba até pegando de outras disciplinas, né, que a gente já passou, principalmente quando a gente fala em algumas exatas que a gente teve que fazer, Sim. que tudo é tipo só parte, na verdade, só há comprometimento a partir do momento que fala vale nota. Então, assim, eu não sei como é que foi a parte a entrega dos trabalhos, foi tudo É, 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 ok. não, tá em aberto, né? Até hoje ainda tá faltando muita gente entregar. Nossa, Tá então faltando muita gente. nem em relação a isso não tá mais Então, funcionando. essa aqui é a questão. Eu vou te apresentar a proposta, aí, como tu já tem a tua experiência, eu vou dialogar com a tua experiência. Beleza. A minha proposta é a seguinte: seria de aula síncrona, que seria no dia 7 de colocar ela no dia 28, né? De Aula colocar. sim. Isso, porque o dia 7 de abril o dia estava destinado para uma aula síncrona. O que eu estou propondo é o seguinte: da gente colocar essa aula síncrona para o dia 28, e aí o seminário que seria do dia 28, né? Eu faria uma aula normal. Eu faria uma aula normal. É, o seminário do dia 14 se manteria, continuaria o texto, né? E o seminário eu continuaria com esse dia. E aí, no lugar do seminário do dia 28 eu estou propondo que os alunos façam uma resenha, entende? Do texto. O do texto do dia 28 eu estou propondo que se faça uma resenha. Porque já que nem todo mundo está disponível para participar da aula, né? Via, assistir e tal. Então, o que eu estou propondo é de transformar o seminário do dia 28 em uma resenha. Entende? Então, aí ficaria mais ou menos assim, com essa proposta nova. No dia 7 eu faria uma aula normal, eu apresentaria com slide, tudo certinho, gravado, a, a, o texto que seria do seminário do dia 28, né? E aí do dia 7 a aula síncrona vai pro dia 28. No dia 14 teria o seminário normal. E aí eu faria nesse dia a proposta pediria a resenha, né?
lá no Moodle. E aí vocês teriam. Quem não participar do seminário, né? Entregaria a resenha no dia 21, teria uma semana para fazer a resenha, que seria a resenha do texto do seminário do dia 28, que eu vou fazer a apresentação no dia 7. E aí, no dia 28, que seria a aula síncrona, eu faria a proposição do trabalho escrito individual, né, que já estava proposto já inicialmente, e vocês entregariam no dia 5. Entendeu? Então a mudança seria essa, de transformar o seminário numa aula normal, minha, e quem não participasse do seminário entregaria a resenha, faria uma resenha. Aí na mesma organização que vai ser semana que vem, individual ou em dupla. Essa é a minha proposta, entende? Porque já que tá tendo pouca presença, né, para as aulas, eu temo que não vai ter a mesma presença para o seminário. Então, para, vamos dizer assim, facilitar, né, eu proponho a resenha do seminário, que seria no dia 28, eu proponho a resenha e eu faria a apresentação do texto, né, do dia 28 no dia 7. Então, dia 7 eu faria a aula normal do texto do seminário, que seria dia 28. E aí, quem não participasse do seminário no dia 14, automaticamente faria a resenha. Entendeu? Essa é a minha proposta. O que você acha? Não, na verdade eu vou só pontuar. Eu não sei se esse esquema adotado no caso de você basicamente, né, trazer. Não vou falar dar de mão beijada, mas você trazer basicamente já tudo mastigado, no sentido que você vai fazer essa apresentação e a gente só, não vou falar replicaria, mas a gente traduziria para nossa dimensão. Eu não sei se isso é o melhor, a melhor, como é que se fala? A melhor prática didática a ser adotada. Eu tô falando eu, Nicole. Sim. Por quê? Até na própria entrega da atividade, não é que os outros fazem que você tem que fazer. Você tem toda a liberdade. E eu acredito nessa autonomia, na verdade, docente. Só que eu acredito que é muito facilitar, sabe? O pessoal já não tá, digamos, adentrando. Entendo que tem essa parte da dificuldade, por ser um horário que a maioria das pessoas às vezes trabalha, ou às vezes tem, tipo, família, bababá e bababá, entendemos. Mas as condições que foram impostas, basicamente, foram essas. Eu, na verdade, só não sou tão fã dessa parte do você apresentar basicamente o texto. Então, eu vou reassistir, pego alguns pontos, monto meu seminário e entrego. Acredito No que caso, a isso, na resenha, né? verdade, A resenha. acaba não desenvolvendo, porque, digamos, seria do dia 7. O dia 7, na verdade, seria a apresentação, né? Seria Isso. uma aula expositiva, no caso, com Sim. debate, enfim. Sim. E aí, para o dia 28, a gente retomaria o que você já teria falado. Eu acho que fica muito cômodo. Não Assim, sei. Nicole, é a minha proposta diante da situação, entende? Tipo, eu acho que não vai ter gente pra fazer seminário, Nicole. Eu fiquei assim, quando eu cheguei a essa constatação, eu fiquei, gente, que eu Como assim? vai ficar difícil. Assim, basicamente o esforço da pessoa ler o texto, assistir a minha aula e fazer a sua síntese escrita, entende? Eu tô tentando, foi o meio que eu encontrei pra fazer, que eu acho que todo mundo vai fazer, porque eu quero que todo mundo faça, entende? Não, eu super concordo com você. Eu só acho que, na verdade, não vou falar que seria diferente, mas o, talvez o pessoal acabe se acomodando e acostumando esse seu jeito facilitador. Então, no final da disciplina, talvez, tenha sido muito facilitado, não estou falando assim, muito flexível, a ponto do pessoal não parar para desenvolver, não parar para pensar, não parar para refletir. Então, fica muito mais voltado a um ciclo, para mim, tá? Olhando de fora, um ciclo reprodutivo
do que mesmo um ciclo autônomo. Eu estou falando eu como discente. Sim. Então, eu estou falando assim, isso também vale ter a consideração do pessoal que realmente não está conseguindo acompanhar as aulas. Então, eu acho até uma ótima opção. Você está pensando praticamente do lado humanitário, mas eu pensando de uma parte mais pedagógica, muito mais de autonomia discente, eu acho que a gente está perdendo muito com isso. A Luciana chegou, enfim, professor, se você quiser repassar para ela, ela também vai comentar. Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, Luciana, eu tô fazendo aqui, eu tava conversando com a Nicole um pouco, eu tô apresentando uma nova proposta de organização do calendário de aulas para agora, para o mês de abril, né? Porque inicialmente eu tinha pensado, a gente tinha conversado na nossa primeira aula e montado o plano de aula, que no dia 7 de abril seria uma aula síncrona, no dia 14 de abril seria um seminário, dia 21 é feriado, dia 28 seria outro seminário, e a aula do dia 5 de maio seria a retomada da discussão do semestre, seria fazer uma discussão geral. Nesse formato, no dia 28 eu faria a divulgação do trabalho escrito individual e no dia 5 vocês entregariam o trabalho, né? Então, aqui nessa segunda parte da nossa disciplina, os instrumentos de avaliação seriam o seminário e o trabalho escrito individual. Só que diante da baixa adesão, né, por exemplo, hoje são vocês duas que estão participando da aula. Eu fiquei pensando de que talvez o seminário se tornasse inviável por conta disso, né, de estar tendo pouca participação. E aí eu pensei uma nova reorganização do calendário, né, que seria o seguinte: a aula do dia 7 de abril, ela seria transferida para o dia 28, né? E aí, o seminário do dia 28, eu transferiria para o dia 7 de abril, e aí ele não seria mais um seminário, seria uma aula normal, eu apresentaria a aula, né? O seminário do dia 14, ele se manteria, para quem quisesse fazer o seminário, ele se manteria, né? No dia 14. E aí, o texto do seminário, que seria no dia 28, que eu vou apresentar no dia 7, a proposta que eu faço é de que vocês façam uma resenha dele, né? Então, eu apresentaria a proposta da resenha no dia 14 e vocês entregariam a resenha no dia 21, e aí continuaria o mesmo calendário em relação ao trabalho escrito individual, né? Eu apresentaria a proposição no dia 28 e vocês entregariam no dia 5. Então, aqui, que fique claro, quem quiser fazer o seminário, faz o seminário e não faz a resenha, entendeu? E quem não quiser fazer o seminário, aí faz a resenha. Porque eu fiquei assim, por conta de ter poucos alunos frequentando, acho que tem 5, 6 alunos frequentando as aulas aqui, né, no Google Meet, eu fiquei temeroso de que não houvesse quórum, né, não tivesse quantidade de alunos para fazer a apresentação do seminário. Então, por isso que eu estou fazendo essa proposta de reorganização do calendário, né? Que seria a mudança da aula síncrona no dia 7 para o dia 28, o texto que seria o seminário do dia 28 eu apresentar no dia 7 e a proposição da resenha, né? Quem não quisesse fazer o seminário, fazia a resenha, eu pediria a resenha no dia 14, entregaria no dia 21, e aí o trabalho escrito individual continuaria o mesmo calendário. No dia 28 e a entrega no dia 5. Essa que é a minha proposta. Eu estou fazendo a proposta hoje para a gente conversar e aí a gente decidiria isso na semana que vem. Fecharia, bateria o martelo, se vocês concordam com essa mudança. É basicamente isso. O que você acha, Luciano? Pode ser, professor. Pra mim, tanto faz, assim. É que realmente, a aula à tarde fica complicado pro pessoal conseguir acompanhar mesmo. Mas tem um menino que é o João, que ele não tá assistindo a aula, mas ele fala que tá vendo todo o vídeo, porque por
como ele trabalha, tá fazendo estágio, Entendi. não consegue acompanhar, né? A minha proposta ela vai muito no sentido de tentar olhar o lado de quem não está conseguindo acompanhar as aulas, né? Tá fazendo acompanhamento através do YouTube, dos slides, da leitura do texto. Então, é mais nesse sentido, porque eu fiquei temeroso de que, com a proposta do seminário, simplesmente não aparecesse ninguém. E aí, se não aparecer ninguém, a pessoa perde a atividade. Não, porque tem que aparecer para apresentar o texto, né? Então, a minha proposta seria essa. Quem quisesse fazer o seminário, faz o seminário normal. Quem não quiser fazer o seminário, aí faz a resenha. E aí a gente ficaria com essa nova organização do calendário para agora, para o mês de abril, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a entrega, né, do trabalho escrito individual. Na semana que vem vai ser a entrega da resenha, né? Eu vou fazer a proposição da resenha hoje, vou pedir a resenha hoje lá no Google, lá no Moodle, para vocês entregarem na semana que vem, dia 31. E aí eu apresento essa proposta, né? Eu tô apresentando ela aqui em aula para vocês, né? Eu vou mandar esse calendário por e-mail. E aí vou pedir para que o pessoal se manifeste, né, pelo e-mail e tal, para a gente decidir isso semana que vem, no dia 31. Então, hoje eu estou apresentando a proposta para que a gente decida no dia 31, tá bom? Então, basicamente essa seria a minha ideia, né? Da gente conseguir conciliar para que todo mundo possa participar e tal, porque da forma como está indo, né, a nossa dinâmica de poucas pessoas participando da aula, eu acho que ficou inviável a proposta do seminário, dos 2 seminários, entende? Porque, por exemplo, se a gente fosse contar com as pessoas que estão participando, seriam 5 pessoas para apresentar o seminário, entende? Que isso daria para fazer um seminário, entendem? Então, foi pensando nisso que eu fiz essa proposta de reorganização. Mas aí a gente pode conversar, fechar essa discussão na semana que vem. Por isso que eu já estou fazendo essa discussão hoje, para não ficar muito em cima, entende? Estou fazendo a proposta hoje para a gente fechar essa discussão na semana que vem, tá bom? Então, feita essa apresentação inicial aqui, gente, a gente vai para a aula de hoje, né? Professor, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Quando eu, na verdade, acabei até contrapondo alguns pontos que você trouxe, eu estou falando basicamente em relação a essa apresentação prévia como como é que se diz? Como uma passagem não crítica, né? Como muito mais voltada para um replicamento quando a gente vai colocar em papel. Eu acredito que você tomando, na verdade, o inverso, então, poderíamos fazer essa resenha, ou quem quisesse, não teria essa preposição, na verdade, né? Essa proposição antes desses trabalhos, mas sim teria muito mais uma leitura de forma autônoma. Então, o que você entendeu. Então, basicamente, porque a partir do momento que você já apresenta todos os pontos, que uma aula basicamente vai ser exclusiva para apresentar o mesmo texto que, né, posteriormente seria uma resenha a ser feita ou um seminário, basicamente eu vou ter pontos que já foram trazidos. A mesma forma também que eu posso ter uma outra interpretação, mas eu acredito que acaba tirando o poder dessa interpretação, porque o professor falou nessa linhagem. Então, óbvio que a maioria do pessoal que já não está conseguindo acompanhar, ele vai seguir pela linhagem que o senhor falou, então não vai ter grandes, mesmo se for por escrito, né, não vai ter grandes traduções, grandes dimensões aí, diferentes da que o senhor já trouxe. Mas assim, eu, Nicole, só vejo como ponto, na verdade, eu falo prejudicial ao meu ponto de ver, tá? Prejudicial essa apresentação anterior, dando base, praticamente
de abrindo, não é que abrindo mão, na Eu verdade, já entendi essa. entregando, na verdade, todo o material necessário. Eu acho que a partir do momento que a gente pega, lê, interpreta sem mesmo uma influência, dada que o senhor seria a influência, né, seria esse norteador, eu acredito que não seria o melhor caminho. E eu, Nicole, tá? Que isso fique claro que a minha crítica seria a esse entregar o material e interpretações antes da nossa própria interpretação. A gente pode ler o texto antes, o senhor pode fazer a apresentação, né, expositiva, só que daí já vem uma influência que pode, na verdade, refletir tanto no seminário quanto na resenha. A minha crítica seria essa, mas, Não, como eu falei, eu entendo, Nicole, mas assim, é porque é porque tu colocas a ideia de que porque o seminário ele pressupunha você fazer a leitura sem necessariamente a minha mediação, né? Eu estaria seria só depois a discussão a partir da apresentação da leitura autônoma, né? Mas olha, eu acho que de qualquer forma a proposta que eu estou fazendo é de apenas fazer a apresentação do texto e aí ter a discussão aqui. A síntese escrita ela também tem a sua dificuldade, né? E aí cada um vai também, claro, com base na aula e na discussão em sala e na sua leitura do texto fazer a resenha. Mas é porque foi a solução que eu encontrei para que a gente conseguisse, entende? Reorganizar esse calendário de aula, porque é, do jeito que as coisas estão indo, eu simplesmente fiquei temeroso de que o seminário, manter o calendário anterior, ficasse esvaziado, entende? não, professor, em nenhum momento eu estou criticando esse remanejamento. O que, na verdade, eu acho que não seria tão benéfico para a gente seria essa apresentação antes. Entendo que o senhor vai apresentar, só que não teria como essa aula ser usada para algum debate, alguma extensão de algo. Aí sim, posteriormente, após o próprio seminário, quem se prestar a fazer o seminário, que provavelmente eu também venha fazer, e quem fez a resenha após essas produções, aí sim a gente entraria com o senhor basicamente norteando essa discussão, ou não sei, na verdade eu vejo muito mais prejudicial essa aula anterior do que mesmo como um ponto de auxílio, mas enfim. Entendi. Pode falar, Luciano. Eu tava pensando um pouco, Ricardo, mas assim, professor, eu tava perdida de como fazer o seminário. Talvez essa aula ajude a gente, porque o seminário é um pouco diferente, né? A gente tem que partir uma aula. Então talvez ajudasse. Porque eu falei, putz, eu dei a sugestão do seminário, mas eu falei, ué, como é que eu vou criar uma aula, entendeu? Eu fiquei mais ou menos perdida. Entendi. Então, assim, gente, uma outra coisa também que eu quero que fique claro, gente, quem optar pelo seminário do dia 14 não faz resenha, tá bom? A resenha é só para quem não for fazer o seminário, entendeu? É, e aí também o seminário do dia 14 basicamente é a exposição do texto, certo? É você fazer a apresentação do texto, tá bom? Porque assim, o que eu tô tentando fazer é construir uma outra forma de calendário que consiga incluir a maior parte das pessoas e não excluir, entende? Então, é, mas eu tô colocando em discussão. Semana que vem eu vou mandar isso por e-mail e tal. E aí semana que vem a gente fecha, tá bom? É, então hoje eu iniciei a aula de hoje, que é a nossa discussão sobre a é a discussão sobre a lei
10.639/2003 e o ensino de história, né? Então, a descolonização da história e cultura africana e afro-brasileira. Então, a gente aqui, com essa aula, a gente já vai começar a perceber os conteúdos de discussão, uma abordagem de discussão de pensar, por exemplo, uma pedagogia decolonial, né? Que é o próprio texto, a autora dialoga bastante com essa perspectiva de pensar como a Lei 10.639, ela tem essa perspectiva de apresentar uma interculturalidade crítica para pensar a história africana e da cultura afro-brasileira, né? Então, o texto da Ana Lúcia Silva e da Teresa Kazuko Teruya, Descolonizando o Currículo Escolar e o Ensino de História, Agudais, os Retornados à África. Então, esse texto, eu trouxe ele porque eu acho que ele tem uma proposta de tratar sobre um tema da cultura afro-brasileira que eu acho que é muito interessante, que são os agudais. E aí é muito legal que as autoras elas trazem o samba enredo, né, do Unidos da Tijuca, e mostra como um elemento que está da cultura popular, do carnaval, que está presente no cotidiano das pessoas, ele apresenta uma leitura que visibiliza um elemento da cultura afro-brasileira fundamental e que acaba formando, né, a nossa perspectiva, formando as nossas representações sobre a cultura africana, sobre a cultura afro-brasileira. Então, que ela vai falar isso a partir do conceito de pedagogias culturais, que eu achei muito interessante para a gente pensar isso, né? Como elementos que estão presentes, artefatos, bens culturais que estão presentes na mídia de uma maneira geral e que faz parte do nosso cotidiano, eles podem ser problematizados na sala de aula. Então, por isso que eu achei muito legal a proposta que elas fazem de análise do samba enredo do Unidos da Tijuca, né? Que foi o samba enredo do Unidos da Tijuca em 2003, Carnaval de 2003. Então, o objetivo do texto é repensar a abordagem do ensino de história da África e cultura afro-brasileira na formação inicial e continuada, pautada em uma perspectiva multicultural e antirracista, com o objetivo de construir estereótipos presentes na sociedade e no ambiente escolar. Outro objetivo é apontar o trabalho com a música popular negra na sala de aula como uma forma de abordar a história da África e os processos relacionados à diáspora, ao tráfico negreiro e às práticas culturais de resistência da história e cultura afro-brasileira. Que aí, no caso, o samba enredo seria esse elemento da música popular negra que elas trazem, né, as autoras, que elas fazem análise no texto. E um terceiro objetivo é indicar a importância de uma educação antirracista e decolonial por meio da leitura crítica das pedagogias culturais presentes no samba enredo e nas representações do enredo da música Agudais, os que levaram a África no coração e trouxeram para o coração da África o Brasil. Apresentado pelo Unidos da Tijuca no Carnaval de 2003. Então, a partir desses objetivos, as autoras organizaram o texto da seguinte forma. Organizaram o texto em 5 partes, né? Esses objetivos vão ser desdobrados em cinco partes do texto, né? Em 5 argumentações no texto, que é o paradigma eurocêntrico e a construção do racismo, é o primeiro ponto. O mito da democracia racial é o segundo ponto. Descolonizando o currículo escolar é o terceiro ponto. Descolonizando a cultura afro-brasileira por meio das pedagogias culturais, que é o 4º ponto, e o 5º ponto, que é o último ponto, é a análise do próprio samba enredo, né? Que é o retorno à África aos agudais. Então, essa é a estrutura do texto, a maneira como elas organizam a argumentação e a própria organização do texto. Então, no primeiro ponto do texto, né, na primeira discussão que elas fazem, elas vão basicamente apresentar a maneira como o processo de colonização no Brasil, né, na verdade, o processo de colonização na América Portuguesa, porque no período colonial não existe Brasil ainda, né? A ideia de Brasil só vai surgir com o processo de independência e a construção do Estado Imperial e tal, a ideia de Brasil que a gente tem hoje, né? No período colonial, o que a gente tinha era a América Portuguesa, né? As possessões
portuguesas na América. Não se tinha ainda uma ideia de Brasil. Então, basicamente, elas vão apresentar aqui como o processo de colonização ele se estabeleceu por um contato entre a América Portuguesa e o continente africano, né? Um contato, um processo de trocas e intercâmbios, mas também esse contato se deu pela submissão e a dominação social, cultural e econômica das populações não brancas, no caso africanos e indígenas, pelo eurocentrismo, que foi, no caso, o eurocentrismo português, né? Da colonização portuguesa. Então, a partir desse processo de colonização, desse contato que se estabeleceu trocas, mas também estabeleceu um processo de dominação e submissão, o racismo, e aí elas vão apresentar, o racismo é um sistema de dominação material e simbólico estruturado em relações assimétricas de poder que em razão do eurocentrismo é marcado pela desigualdade entre brancos e negros, ou entre brancos e não brancos. E aqui, quando eu estou falando não brancos, estou falando de indígenas e africanos. Então, é fundamental entender como o processo de colonização ele engendrou essa organização social do Brasil baseado na submissão e na dominação de brancos sobre não brancos, e que isso se fundamenta e se perpetua, vamos dizer assim, se torna atual até hoje a partir do racismo. Então, com essa organização do processo de colonização que de alguma maneira perpetua o racismo, elas vão mostrar como mais no transcorrer da história brasileira, por exemplo, entre 1870 e 1920, as teorias do racismo científico foram utilizadas para pensar a identidade nacional. Então, no século XIX, surgiram na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, essas teorias foram introduzidas no Brasil, que foram teorias, a exemplo do evolucionismo cultural, do darwinismo social, teorias que procuraram justificar cientificamente o racismo. Quer dizer, procuraram cientificamente justificar que existia uma suposta superioridade de brancos sobre negros, sobre indígenas, sobre asiáticos. E essas teorias elas foram usadas para pensar a identidade nacional no século XIX, né? Para pensar o que seria o brasileiro, né? O que seria a fundação de uma sociedade civilizada, de um país civilizado no Brasil. E aí sempre a referência era sempre a Europa e os Estados Unidos, quando se pensava essa discussão. Então, a partir dessas teorias surgiu a ideologia do branqueamento, que basicamente procurava invisibilizar e silenciar a diversidade cultural, a diversidade racial brasileira, da sociedade brasileira, a partir de uma proposição do Brasil se tornar um país civilizado, e para ele se tornar um país civilizado, nessa perspectiva, ele deveria ser um país majoritariamente branco. Por isso, essa ideologia do branqueamento. Nas décadas de 20 e 30, foram marcadas ainda pela vigência, pela permanência, né, do racismo científico e da ideologia do branqueamento, as quais concebiam a diversidade étnico-racial como um símbolo de atraso para o progresso e a civilização do Brasil. Então, essas teorias elas procuravam, na verdade, conceber o Brasil como um país, ou impor ao Brasil, né, pelo menos no nível do discurso, das políticas públicas, a homogeneidade cultural, quer dizer, que o Brasil se tornasse um país majoritariamente branco. Então, o Brasil ser um país negro, o Brasil ser um país indígena, era considerado um atraso para o progresso e a civilização, de acordo com essas teorias. Esse momento também é assinalado pelo crescimento do pensamento eugenista, que defendia o controle da reprodução humana, a proibição de casamentos interraciais e as restrições a alcoólatras, epiléticos e alienados, com a finalidade de atingir o equilíbrio genético. Então, o pensamento eugenista basicamente propunha a ideia de que o Estado brasileiro deveria apresentar políticas de controle da reprodução humana. Quer dizer, por exemplo, uma coisa que aconteceu
e que, por exemplo, e essa discussão não é uma coisa assim que está somente no passado, ela está presente hoje, por incrível, assim, vez por outra se apresenta propostas, por exemplo, de esterilização. Não sei se vocês já viram em algum momento por exemplo, de mulheres mais pobres ou de pessoas de baixa renda, de se simplesmente esterilizar essas mulheres. Simplesmente, assim, gente, porque essa seria uma estratégia de controle de natalidade, porque supostamente pessoas pobres são pessoas que têm uma tendência a ter mais filhos. Então, a ideia é, se a gente quer erradicar a pobreza no Brasil, segundo esse pensamento, você tem que fazer o controle da reprodução, o controle da natalidade. E esse controle é a partir dessa forma profundamente arbitrária, assim, dessa violência gigantesca. Essas ideias que são apresentadas até hoje, elas têm aqui a sua origem neste momento, né? Que a partir dessa proposta de pensar a identidade brasileira como um país civilizado, um país do progresso, a partir da ideologia do branqueamento. Então, as autoras elas fazem essa discussão inicial para pensar a maneira como é que o racismo ele foi sendo interpretado, ele foi sendo discutido em diferentes momentos da história brasileira. Essa é a primeira parte do texto. Na segunda parte, ela vai apresentar discussão, vão apresentar discussão sobre o mito da democracia racial. A discussão sobre a democracia racial principalmente a partir da obra do Gilberto Freire. Então, a partir da década de 30, o racismo científico e a ideologia do branqueamento vão ser sistematicamente criticadas pelo pensamento social brasileiro. E um dos grandes representantes dessa crítica vai ser o Gilberto Freire, com a obra dele, Casagrande Senzala. Nessa obra, o Gilberto Freire ele faz uma análise sobre o período colonial no Nordeste, né? Sobre a sociedade agrária, açucareira e escravista no Nordeste brasileiro no século XVI e XVII. Qual é a tese do Gilberto Freire? O Gilberto Freire ele apontava de que um traço definidor da sociedade brasileira é a miscigenação. Então, na verdade, ele apresentava uma ideia totalmente oposta ao racismo científico e à ideologia do branqueamento, que simplesmente desconsideravam a ideia de mestiçagem, achavam que a mestiçagem era uma coisa que significava um atraso no Brasil. Enquanto que o Gilberto Freire, na verdade, vai dizer que a miscigenação é um elemento definidor do Brasil. Quer dizer, é o que nos distingue das demais nações, segundo o Gilberto Freire. E essa miscigenação ela teria se originado nas relações de troca e intercâmbio cultural entre a Casa Grande e Senzala, e em função disso compreende que há um equilíbrio de antagonismos entre brancos e negros, ou brancos e não brancos. Então, o Gilberto Freire ele tinha uma interpretação de que o período colonial brasileiro ele foi um período que engendrou o processo de miscigenação, né? E que as relações entre Casa Grande e Senzala, as relações entre senhores e africanos escravizados, foram relações muito mais de trocas e intercâmbios do que de violência, do que de submissão e dominação. Essa era a leitura do Gilberto Freire. Então, o Gilberto Freire ele vai apresentar uma visão que positiva a miscigenação, né? Que vê a miscigenação como um traço fundamental da identidade brasileira, da identidade nacional. Então, a miscigenação é assinalada como um elemento fundamental da identidade nacional, na visão do Gilberto Freire. Então, a partir da discussão do Gilberto Freire, embora não tenha sido o Gilberto Freire quem formulou, né, esse mito da democracia racial, mas a discussão sobre a democracia racial se fundamentou nas discussões, nos trabalhos, nos estudos dele,
a partir da tese dele, se construiu, né, o mito da democracia racial, que considerou o caráter multirracial e miscigenado da sociedade brasileira para defender a ideia de que as relações raciais no Brasil seria marcado por uma ausência da segregação racial e pela presença de intercâmbios sociais e culturais. Então, percebam, a partir da discussão do Gilberto Freire, vai se criar a ideia de que o Brasil ele é um país que por conta da miscigenação, ele não seria marcado pela segregação racial, como, por exemplo, os Estados Unidos era, por exemplo, nesse momento, né? Então, essa discussão é muito pensada no seguinte: olha, aqui a gente não é um país racista, ou pelo menos não é um país racista como os Estados Unidos, porque aqui a gente não tem políticas de segregação, a gente não tem políticas que separam oficialmente brancos de negros. Então, se criou essa ideia da democracia racial para simplesmente ela foi uma construção ideológica que procurou, na verdade, perpetuar a desigualdade racial, o racismo e a discriminação racial contra os brancos, os não brancos, que são negros e indígenas. Então, o mito da democracia racial, basicamente, é essa perspectiva que procura perpetuar a desigualdade racial, o racismo e a discriminação, a partir do momento que diz o seguinte: como é que é possível falar que existe racismo no Brasil se todos são mestiços? Então, se todos são mestiços, quem é branco e quem é negro? Entende? Então, essa perspectiva, que é uma perspectiva, obviamente, amplamente criticada, amplamente refutada, ainda, de alguma maneira, é muito presente na perspectiva, na visão de algumas pessoas. E por isso que é extremamente importante conhecer para entender e desconstruir essas construções ideológicas, né? Então, essa é a segunda parte do texto. As autoras, elas apresentam essa discussão sobre o mito da democracia racial e quais são os seus efeitos, né? Para obscurecer, vamos dizer assim, para escamotear o racismo estrutural que é presente na sociedade brasileira. Então, a próxima discussão que elas apresentam é necessariamente tratar sobre a discussão sobre o currículo escolar. Então, aqui elas já vão tratar sobre a 10.639. A discussão delas é basicamente o seguinte: a Lei 10.639 procura propor uma educação antirracista a partir da garantia da obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileira em todas as etapas e modalidades da educação brasileira. O que isso quer dizer? Todas as etapas e modalidades, todas as instâncias da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, EJA, ensino técnico, todas as modalidades, elas devem discutir sobre a história da África e cultura afro-brasileira. E essa é uma discussão que foi uma das grandes reivindicações do movimento negro brasileiro, que era a garantia de uma educação antirracista no sistema público de ensino brasileiro. Uma outra discussão que as autoras fazem é a formação de professores, que elas propõem, é que a formação de professores multiculturais ou interculturais é uma estratégia política fundamental para o questionamento sistemático do paradigma eurocêntrico presente na sociedade e na escola. Então, eu trago para vocês eu acho que é fundamental conhecer os materiais, os documentos que fundamentam a Lei 10.639. Então, um dos elementos de leitura complementar que eu indiquei para vocês foi o parecer, né, CNE número 4 de 2004, que ele institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura africana, da cultura afro-brasileira e africana, que foi publicado em 2005. Basicamente, essas diretrizes, elas apresentam as orientações pedagógicas para a implementação da lei. Eu
apresento, gente, eu queria só ler um trechinho para vocês, que eu acho que é muito importante essa lei. Vocês depois podem ler com mais calma, mas eu queria ler um trechinho para vocês que eu acho que é muito interessante essa legislação para a gente perceber a para a gente perceber a profundidade das questões que essa legislação apresenta. Pera aí, rapidinho, gente, que eu não tô conseguindo. Ah, agora foi. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Ora, agora sim. Agora deu? Tá ótimo. Agora foi. Obrigado. Olha, eu quero ler um trechinho com vocês aqui que está muito relacionado a essa discussão que a gente fez agora. Olha, para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e os medos que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da desigualdade impostas a outros. E então decidir que sociedade queremos construir daqui para frente. Como bem salientou Frantz Fanon, os descendentes dos mercadores de escravos, dos senhores de ontem, não têm hoje de assumir as culpas pelas desumanidades provocadas por seus antepassados. No entanto, eles têm a responsabilidade, isso aqui é um ponto fundamental, a responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros, construir relações raciais e sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto seres humanos e cidadãos. Não fossem por estas razões, eles a teriam de assumir pelo fato de usufruírem de muito que o trabalho escravo possibilitou ao país. Assim sendo, a educação para as relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebras de desconfianças, projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual e equinânime. Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreender reeducação das relações raciais, não são tarefas exclusivas da escola. As formas de discriminação de qualquer natureza não têm o seu nascedouro na escola. Porém, o racismo, as desigualdades e discriminações decorrentes da sociedade perpassam por ali. Para que as instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é necessário que elas se constituam em espaço democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas que visam a uma sociedade justa. A escola tem um papel preponderante da eliminação das discriminações e da emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, a conquista da racionalidade que rege as relações sociais e raciais e a conhecimentos avançados indispensáveis para a consolidação e conserto das nações como espaços democráticos e igualitários. Então, eu trago esses dois trechinhos para a gente perceber um pouco de como é que essa legislação ela apresenta a proposta de uma educação para as relações étnico-raciais ou uma reeducação para as relações étnico-raciais. Então, esse trechinho é só para a gente ter uma ideia do teor da discussão das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Ela tem uma discussão bastante densa e bastante interessante para a gente pensar como é que a legislação apresenta esse debate sobre uma educação para as relações étnico-raciais que seja crítica, que seja que procure de fato apresentar uma outra proposta de educação
que seja de fato emancipadora, que seja antirracista e que procure contestar as assimetrias que estão presentes na sociedade e, por consequência, na escola também. A outra discussão que as autoras fazem é sobre os estudos culturais. Então, os estudos culturais é um campo de pesquisa interdisciplinar que procura problematizar aspectos culturais da sociedade contemporânea a partir de uma perspectiva que não hierarquiza alta e baixa cultura. Então, aqui, a gente não considera, a partir dos estudos culturais, não se considera a existência da ideia de cultura boa ou cultura ruim. Na verdade, todas as culturas elas têm as suas contribuições. E, na verdade, o que se procura é problematizar os mecanismos sociais e políticos que fazem com que determinadas culturas sejam consideradas boas e outras culturas sejam consideradas ruins. A esfera cultural é um espaço em que a política, o poder, a dominação são mediados. Por isso, valorizar o estudo da cultura popular é uma escolha política que busca evidenciar as práticas culturais marginalizadas e inferiorizadas pela colonialidade do poder. E aí, por isso que elas escolheram um samba-enredo para fazer a análise do conteúdo do samba-enredo e de como ele apresenta uma perspectiva, uma abordagem crítica sobre a cultura afro-brasileira. E o samba-enredo é um desses elementos que estão presentes, né, na cultura midiática e tal, até porque o carnaval é um dos grandes espetáculos que fazem com que o Brasil seja reconhecido internacionalmente, né? Então, a partir disso é que elas apresentam o quarto ponto do texto que vai fazer a discussão sobre as pedagogias culturais, né? O que seriam as pedagogias culturais? Então, os bens culturais, e quando eu estou falando de bens culturais, eu estou falando de música, estou falando de cinema, estou falando de teatro, estou falando de vários elementos que compõem a cultura, né? Os bens culturais veiculados na grande mídia exercem pedagogias culturais, pois os processos de aprendizagem não ocorrem apenas no espaço escolar. Então, quando eu assisto um filme, quando eu assisto uma série, ou quando eu assisto uma peça de teatro, eu estou aprendendo, ali está acontecendo um processo de aprendizagem. É isso que se chama pedagogia cultural. É de pensar os processos de aprendizagem que acontecem na vida cotidiana, para além do espaço da escola. Então, eu acho esse texto muito interessante por ele trazer essa discussão, para a gente pensar como os processos de aprendizagem acontecem, tanto na escola quanto fora da escola, né? E como o samba-enredo também é um elemento que apresenta uma aprendizagem. As pedagogias culturais procuram investigar as complexas relações de aprendizagem que envolvem o poder, o saber, a identidade e a política nos espaços extraescolares. Então, o samba é uma dessas dimensões da música popular negra, e o samba-enredo, em especial, ele procura apresentar representações sobre um determinado tema, ele produz significados que são compartilhados e contribui para a formação de identidades, né? E o samba-enredo é um elemento que é interessante perceber que ele, ao mesmo tempo em que ele apresenta todos esses elementos, ele é um elemento que está presente no cotidiano das pessoas, né? Principalmente no período do carnaval, né? Mas é um produto cultural, um bem cultural que atravessa a sociedade, né? Ele está presente em toda a sociedade de uma maneira geral. Por isso, o samba-enredo, enquanto bem cultural do carnaval, tem a capacidade de apresentar representações, induzir aprendizagens e produzir pedagogias culturais. E aí, as autoras elas vão, na quinta parte do texto, fazer a análise especificamente do samba-enredo, né? Que aí no caso, o retorno à África, os agudais. Os agudais, e aí é interessante, porque o samba-enredo vai apresentar uma leitura sobre o que foram os agudais, né? Vai apresentar uma leitura sobre esse grupo que foi os agudais. Os agudais foram os negros libertos que conseguiram retornar à África. Então, se o processo da diáspora, que foi, né, o transporte, o trânsito de africanos para a América Portuguesa, para as possessões portuguesas na América, a partir de um processo de submissão, de sequestro,
e submetidos à instituição escravista, os agudais foi o retorno, né, dos negros libertos à África. E isso aconteceu antes e depois da abolição da escravidão. Então, quer dizer, isso aconteceu no transcorrer do século XIX e também bem no início do século XX. E os agudais fundaram comunidades de brasileiros no Golfo do Benin e no Golfo da Guiné, que é basicamente a costa atlântica, né, do continente africano. Então, que foram também o Golfo do Benin e o Golfo da Guiné foram os locais que tiveram mais o tráfico negreiro foi mais intenso, né? Foi nessa costa atlântica do continente africano. As duas principais razões de retorno desses negros libertos foi uma ação voluntária motivada pela saudade da sua terra natal, né? Dos seus ascendentes. Então foi uma ação voluntária de saudade de voltar à África e de resistência à escravidão, né? E a deportação como punição por envolvimento em revolta e rebeliões, e o grande exemplo foi a revolta dos Malês. A revolta dos Malês foi uma revolta que aconteceu na Bahia de africanos escravizados de confissão, né, de religiosidade islâmica. Eles se revoltaram contra a escravidão, se revoltaram contra a instituição escravista, e uma das punições que eles tiveram foi a deportação para a África, né? Foi serem degradados. Então, percebam, a história dos agudais é uma história de resistência à escravidão, entende? De questionamento da escravidão e de resistência à escravidão. Então, os agudais, eles representam o contato da cultura afro-brasileira com o continente africano. Então, a gente já tem aqui o contato, né, de descendentes de africanos que voltaram à África, mas já voltam a partir desse contato de um contexto brasileiro e levam a cultura afro-brasileira para o continente africano. É muito interessante isso, de pensar essa volta e como a cultura afro-brasileira entra em contato com a cultura africana. Os agudais é uma dimensão da resistência da cultura afro-brasileira à escravidão, como eu disse para vocês anteriormente. E a história dos agudais é uma abordagem que valoriza a identidade negra e dá visibilidade à cultura afro-brasileira. Então, é por isso que o samba enredo procurou retratar essa história dos agudais, apresentando uma visão crítica e positiva sobre a identidade negra. Então, o samba enredo, né, agudais, os que levaram a África no coração e trouxeram para o coração da África o Brasil. Gente, olha, eu queria colocar, eu organizei a aula para eu colocar o samba enredo. Não faz sentido a gente falar de um samba enredo e não colocar um samba enredo, né? Então eu vou colocar aqui. Vocês escutaram aí? Vocês não? Gente, como faz para colocar vídeo aqui para vocês ouvirem do YouTube? Vocês sabem? Na tela, não tem? Eu coloco para apresentar aqui? Eu acho que sim. Bora ver. Mas eu acho que como você tá com fone, eu não sei se dá pra gente escutar, né? Ah, entendi. Pera aí. Rádio Mania. E agora? Tem cheiro de beijoim no xirê, alabé, prepara a acarajé, oi, no dendê. Salve o xaxá, salve toda a negritude, a Tijuca vem contar uma história de atitude. Tem cheiro de beijoim no xirê, alabé, prepara a acarajé, oi, no dendê.
salve o Xaxá, salve toda a negritude. A Tijuca vem contar uma história de atitude. Ô Batalá, ô Batalá. Coloquei no começo. Rádio Coloquei no Mania. Tem começo. cheiro de bejuim no xirê, alabé, prepara a carajé, oi, no dendê. Salve o Xaxá, salve toda a negritude. A Tijuca vem contar uma história de atitude. Tem cheiro de bejuim no xirê, alabé, prepara a carajé, oi, no dendê. Salve o Xaxá, salve toda a negritude. A Tijuca vem contar uma história de atitude. Ô Batalá, Ele vai repetir, né? É só pra gente dar uma amostra do samba enredo, né? Da apresentação, da execução do samba enredo. Aí depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma. Eu apresento aqui pra vocês a letra, só queria ressaltar alguns pontos que eu acho que são muito interessantes. O eu lírico, né, do texto, da letra, diz: eu sou negro e venci tantas correntes, a glória de quebrar todos os grilhões. Demonstrando que os agodás, e aí no caso o próprio eu lírico assumindo, né, a identidade negra, tá se vinculando a essa visão de resistência à escravidão, e que de fato os agodás representaram. Essa outra parte aqui, no rufar do tambor, atravessando o mar de Iemanjá, né, que é essa volta, né, ao continente africano. No sangue trago essa chama verdadeira, a raiz afro-brasileira só agudar. Então, estou levando essa cultura afro-brasileira para, nessa volta ao continente africano. Quem chega a Porto Novo, gente, é a capital do Benin. Já era a capital do Benin no século XIX e continua hoje a capital do Benin. É raça, é povo e se mistura. De Semba se fez samba, porque Semba é a palavra africana original que deu origem à palavra samba. Um carnaval de culturas, na fé dos meus orixás, axé meu delogum, temor e proteção ao anel do dragão de Dagum. A união é bonita. Então, a união, no caso,
da cultura africana com a cultura afro-brasileira, né? E a gente acredita na força do irmão. Desculpa, na força do irmão. No continente africano, a Ecoá, a epopeia, a Budá, vitoriosa face da razão. Então aqui a gente está apresentando a epopeia Gudá, essa volta, né, dos africanos, no caso aqui dos descendentes de africanos ao continente africano. A epopeia é uma história uma história vitoriosa, que por mais que tenha percalços, ela é sempre uma história positiva. Então é interessante perceber esses traços em que o samba-enredo apresenta uma leitura crítica e positivada sobre a história dos agudás, que procura fundamentar uma identidade negra. Então, essa é uma discussão que as autoras trazem para apresentar esse samba, no sentido de como ele apresenta uma leitura que procura visibilizar a cultura afro-brasileira e apresentar uma visão positiva sobre essa cultura, e que está presente num samba-enredo que não fica somente... consegue atingir uma quantidade gigantesca de pessoas e formar a visão das pessoas sobre a cultura negra, sobre a identidade negra. Então, gente, é basicamente essa discussão que eu queria fazer com vocês. Eu não quero me estender mais. As conclusões do texto, as autoras, elas basicamente fazem um resumo da discussão que eu fiz com vocês. Eu só queria ler um trechinho que elas apresentam para eu fechar a apresentação e a gente abrir o nosso debate. Por isso, entendemos que uma pedagogia cultural do samba-enredo, que narra aspectos da história e cultura afro-brasileira, pode ser uma fonte de pesquisa e tem potencial para desenvolver uma educação antirracista e decolonial no espaço escolar. Então é por isso que a aula de hoje ela foi uma aula que apresentou um exemplo ou uma forma de como é que a cultura afro-brasileira pode ser tratada na sala de aula a partir de uma perspectiva decolonial, a partir de uma perspectiva intercultural, crítica. Tá bom, gente? Então, basicamente era essa discussão que eu queria fazer com vocês. Muito obrigado pela atenção. Aí eu abro, gente, pra gente discutir sobre o texto, sobre as discussões apresentadas. Fiquem à vontade para participar. Agora é a nossa segunda parte de discussão. Acho que é que professor, achei bastante interessante, né, essa nova perspectiva. Não vou falar popular, mas usar esses meios de mídias ou que estão, né, na nossa posse no dia a dia, ou que são deixados, na verdade, por muitos, aliás, não são valorizados como produto pedagógico, ela, na verdade, trazer essa possibilidade, né, esse desvelamento para com esses produtos da própria mídia. Assim como ela trouxe o próprio enredo, ela também cita, né, como o próprio teatro, ou mesmo a própria televisão, a própria novela, às vezes, né, também traz alguns fatores pedagógicos que a gente realmente deixa escapar ou a gente não para entender. Inclusive hoje na aula de história, realmente a gente entende que hoje, né, principalmente com essa instantaneidade, com essa globalização, outros canais, como o próprio YouTube ou vídeos rápidos, te levam a uma concepção, né, como é que se diz? Desse desmonte colonial, né? Te convida, na verdade, a pensar que de muito que foi ensinado, o nosso ser hoje, ele está completamente encintricado, não existe essa palavra, mas, enfim, está completamente ligado a uma trajetória que teve esse marco trágico, que teve esse marco que um dia, como mesmo ressaltou, né,
que para o sucesso de alguns, ao mesmo tempo tem de haver a dor do outro, mas como, na verdade, correlacionar e tomar essa ciência e, a partir dali, então, me obrigar a ter responsabilidade de uma postura diferente, a não replicar essa dor, a entender, né, que todo o campo, não somente social, mas todo o campo político ou econômico, quando a gente fala muito dessa potencialização capitalista, né, ou mesmo dessa desconstrução desse neocapitalismo, que a gente começou basicamente a ver uma flexibilização, não falo maior, mas começar a comentar-se, eu acho que já são alternativas para a gente começar a pensar, sim. Na verdade, começar a se atentar a essas pedagogias que, no nosso dia a dia, que a gente acaba não dando a relevância necessária. Outro ponto também que eu quero ressaltar, que eu achei super interessante, ela, na verdade, resgatar essa mini, não falo corrente histórica, mas esse mini trajeto, né, desde a época que dos movimentos negros, na verdade, não em si, que ela cita basicamente alguns movimentos, mas ela traz, na verdade, um resumo daquilo que a gente viu bastante em estudos étnico-raciais, onde, basicamente, gente, é o caso do aparelho, tá? Desculpa. O embranquecimento social, isso, ele veio ser dado basicamente como uma limpeza, não somente racial, mas como uma ordem de progresso. Então, basicamente, só teríamos progressos. O Brasil só teria esse avanço, né, econômico, principalmente, e político, onde eram os principais dominantes na época, a partir do embranquecimento da nação. Então, a partir daí, ela começa a citar, né, na verdade, a porteira foi aberta para os imigrantes a fim de trazer esse progresso. Então, para você ver como uma ideologia baseada no cientificismo, se assim podemos dizer... Não, com certeza, sim. Foi dada, né, na verdade, foi instituída a partir de uma noção de raça, sabe? Hoje a gente pode até falar que isso seria um atentado, e foi. Mas a gente pensar nisso é algo tão absurdo, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo de ser tão distante, é tão próximo da nossa realidade, que a gente começa a falar, gente, século XIX, a gente passa a rediscutir isso, ainda assim no século XXI, sabe? Até que ponto essa ideologia ou esse incrustamento desse poder, né, do ser, do saber, ou mesmo da colonialidade do poder, ele está, na verdade, comandando e ainda instruindo as nossas, como é que se fala, as nossas noções políticas, as nossas noções didáticas, as nossas noções pedagógicas, as nossas noções do nosso ser. Então, acho que ele convida, ele é bem convidativo, ele é um texto bem gostoso de ler. Eu gostei, porque eu acho que ela usa uma linguagem muito mais convidativa e se afasta um pouco desse nicho científico, né? Na verdade, ela traz pontos que a gente basicamente fala. A gente para e fala, gente, é algo a ser pensado somente no campo científico. Hoje a gente estava comentando muito sobre isso, né? Como nós, né? Não, eu falo nós no sentido da sociedade que não pertence ao campo acadêmico. Ela passa a ganhar essa ciência da decolonialidade. Sabe, o que seria importante? A pessoa parar e pensar e falar, não, eu realmente replico, mas eu, dentro do meu campo, não é uma das minhas prioridades repensar isso. E eu acho que esse texto, na verdade, as autoras, não sei se essa foi a intenção, por ser um artigo científico, eu acho que, enfim, mas ela traz, na verdade, um alcance, né, uma potencialidade de alcance para aqueles que não vêm a pensar sobre isso. Tanto é que o próprio fundamento do texto, né, trazendo a própria lei 10.3
10.679? Não, 10.639. É isso, 10.639. Isso. Ela, na verdade, institui que essa pedagogia antirracista, ela tem, na verdade, que estar enraizada e ela tem que se estender por todas as noções educacionais, por todos os patamares. E eu acho que isso é universalizar aquilo que realmente, ainda assim, esse conceito da decolonialidade, ele está muito atrelado ao campo universitário, como a gente já vinha comentando. Sim. E isso, na verdade, ela traz um novo conceito, onde ela convida, basicamente, você a pensar a partir de um enredo, você pensar essas perspectivas, a partir não só do enredo, mas a partir de uma peça de teatro, a partir da própria mídia, né, o que sai como produto de mídia. E isso eu acho que é uma coisa, não vou falar inédita, mas poucos autores convidam você a pensar pedagogias que te façam a entender, entender o reverso da colonialidade, ou criticar, na verdade, esse sistema a partir de produtos muito acessíveis. Então, você não vai precisar ler 10 textos científicos para entender o que seria o poder colonial, né? O poder da decolonialidade. E eu acho que foi esplêndido, assim. Gostei bastante mesmo. E tem muitas coisas que elas trouxe e, assim, que daria para a gente tá debatendo daqui até o final da disciplina, né? Na verdade. Mas muito bom. Boa escolha, professor. Gostei bastante. Que bom que vocês tenham gostado do texto. A Luciana falou aqui no chat, né, Luciana? Ainda está muito enraizado na nossa sociedade. Você está falando do que, necessariamente, Luciana? Desculpa atrapalhar vocês, é que eu tava pensando assim... Que isso? O preconceito, a discriminação tá tão enraizado, assim, que a gente não... Tem que pôr realmente essas discussões, fazer as discussões. Mas eu fiquei pensando assim, a gente tem uma educação tão bancária que, assim... parece que no ensino fundamental tudo a gente evita discussões, né? Fazer as pessoas pensarem, refletirem, e acho que o texto propõe isso um pouco. Refletir, pensar a história de um outro jeito, porque eu fiquei pensando assim, essa política de embranquecimento foi, que eu falei, enraizada, foi uma política de Estado que aí foi aceitando o samba como uma coisa, um elemento cultural, a capoeira, mas assim, mas não foi questionado como foi essa escravidão, tudo que aconteceu, que nem no Samba Enredo fica discutindo, que teve uma resistência. A gente não pensa muito nisso, a gente não põe nas escolas, porque a gente não quer nem faz uma reflexão. Começa, que nem a Nicole falou, na universidade a gente começa a discutir mesmo, questionar. Quando teria que ser muito antes, um colégio técnico, até questão de trabalho, das vagas de trabalho, sabe? Eu fiquei pensando, falei, gente, o que acontece que a gente não põe, né, muita discussão? E quanto é necessária essa lei, né? Sim, é muito interessante na fala de vocês, Luciana e Nicole, de perceber isso. Eu trouxe esse texto exatamente por conta de pensar, por exemplo, como determinados artefatos culturais, como o samba, ou mesmo, sei lá, como a Nicole falou, conteúdos da internet, sei lá, vídeo no TikTok ou vídeo no YouTube, que é uma coisa que é de consumo instantâneo, todo mundo tem acesso, e que esses conteúdos, eles têm uma posição política, eles têm uma visão sobre a sociedade, sobre os grupos que compõem a sociedade, né? Pode ser uma visão que reproduz determinados preconceitos ou uma visão que critica, te faz pensar sobre isso, né? O que eu acho que é interessante a gente, enquanto professores e professoras, é a gente ficar atento a esses elementos que são consumidos pelos alunos, entende? Porque você conseguir dialogar com esses conteúdos que os alunos têm contato é uma forma de fazer eles se interessarem pela escola, se interessarem pela disciplina e entenderem por que se estuda os agudás, por exemplo, numa aula de história, entende?
Tipo, o que tem a ver eu estudar os agudais? Pra que eu vou querer saber disso? O que isso vai mudar na minha vida? É de você entender que a, 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 a escravidão, os africanos que vieram pra cá, eles não viraram escravos, eles foram escravizados. E isso muda tudo, entende? Tipo, a ideia não é que eles foram objetos e apenas aceitaram a dominação, não. Houve sim isso, mas houve uma resistência, houve uma agência, houve uma forma de se resistir a isso. E isso muda tudo, entende? Porque se você consegue positivar a história da cultura brasileira e da cultura afro-brasileira e pensar bem assim, essa cultura faz parte da minha vida, faz parte do meu cotidiano. Eu tenho muito mais a ver com, por exemplo, a cultura africana no sentido das palavras que eu uso, das coisas que eu como, do que, por exemplo, a cultura europeia. Entende? A gente, obviamente que tem elementos da cultura europeia no nosso cotidiano, só que a gente tem um olhar muito mais treinado para identificar e valorizar isso do que a cultura negra e indígena, entendem? É isso que a gente tem que contribuir para desconstruir, entende? Para criticar e para apresentar uma outra proposta de fazer com que a gente consiga sair daquele daltonismo, lembra do texto da Vera Kandô? Do daltonismo cultural que consegue só enxergar determinadas cores e não consegue enxergar o arco-íris que é a diversidade étnico-racial da sociedade brasileira. Então, esse texto, eu acho que ele é muito representativo de um esforço de conseguir fazer com que a gente, enquanto professores, tenhamos uma formação que, obviamente, vamos atuar na escola e vamos trabalhar os conteúdos escolares, e que é fundamental, isso deve existir, mas de ter abordagens didáticas e pedagógicas que façam conectar, entende? A experiência dos alunos, a vivência dos alunos com esses conhecimentos. É meio que conseguir fazer com que os alunos reflitam, problematizem as suas vivências a partir dos conteúdos escolares. E isso muda tudo, entende? Isso faz com que o sujeito ele consiga entender melhor o lugar dele na sociedade, as vivências que ele tem, as relações que ele tem. E, por exemplo, numa situação de preconceito e discriminação, ele consiga se posicionar de uma maneira que antes seria de reprodução, ou de indiferença, ou de apatia, mas não. Tipo, de simplesmente identificar que aquela situação é uma situação errada e se posicionar criticamente em relação a isso, entende? É a partir desses comportamentos e dessas atitudes na nossa vida social que a gente vai conseguir efetivamente fazer com que a sociedade brasileira seja uma sociedade muito mais aberta e receptiva à diferença e à diversidade, que se preocupe com a igualdade social, entende? Porque você tem que conhecer isso, você tem que entender a existência disso para conseguir se posicionar sobre isso, entende? Porque a gente se posiciona, mas a gente se posiciona numa dimensão que é muito pautada na reprodução do que está posto, que é a da colonialidade, entende? Então, quando você consegue identificar essas reproduções, aí você já consegue entender qual é o resultado disso e por que é importante que a gente se posicione criticamente. E basicamente isso que a gente está discutindo é a educação para a cidadania, para uma cidadania crítica, para a participação social ativa, entende? Então, a Lei 10.639/2003, ela é um dos dispositivos que tem na legislação brasileira que está preocupado com essa educação intercultural, né? Está preocupado com essa educação decolonial. Porque vocês lembram quando eu li o trechinho para vocês das diretrizes? Eles dizem lá, olha, a legislação, né, diz, é necessário que a gente entenda o seguinte, que a responsabilidade que nós temos enquanto professores, mas a responsabilidade que todos têm, porque a discussão sobre o racismo não é uma discussão reservada apenas às pessoas não brancas. Entende? Como o texto lá citou o Fanon. Não é uma responsabilidade apenas das pessoas não brancas.
é uma responsabilidade de todos, inclusive dos brancos. Porque se você realmente tem a preocupação com a igualdade social, com uma sociedade que realmente valorize e reconheça a diversidade, não é possível compactuar com o racismo. Entende? Então é necessário que a gente tenha uma atitude e promova uma educação antirracista. Entende? E isso é uma responsabilidade de todos. Entende? Não só do movimento negro ou das pessoas negras, claro, que há um papel de protagonismo deles nesse debate, obviamente, mas essa é uma responsabilidade de todos. Nós todos temos que entender que a gente tem um papel ativo nisso, na desconstrução e na crítica de comportamentos que vão desenvolver o racismo, a discriminação racial. Então, a Lei 10.139, ela é uma das dimensões, vamos dizer assim, a discussão teórica que a gente fez anteriormente sobre a interculturalidade crítica, sobre a pedagogia decolonial, a Lei 10.639 é um exemplo, entende? De como essa educação intercultural ou decolonial se manifesta na legislação brasileira e como ela, obviamente, tem que estar presente na educação de uma maneira geral e na formação de professores. Por isso que a gente está discutindo isso daqui enquanto elemento da nossa formação, né? Enquanto professores que estão em formação. Então, por isso que a aula de hoje e a próxima aula, ela está articulada com as aulas anteriores, que foi uma discussão teórica mais geral, e aqui eu trago uma discussão que faz um afunilamento, assim, vamos dizer, né? Traz 2 exemplos de legislações, né? Que vão apresentar uma postura e uma prática intercultural, crítica ou de uma pedagogia decolonial. Na aula de hoje foi a 10.639 e a aula que vem, a de 31 de março, vai ser a 11.645, que ela vai tratar sobre a história indígena e do indigenismo. Peraí, gente. Desculpa. Que é uma outra legislação que também apresenta uma perspectiva intercultural, crítica e decolonial a partir da discussão da história indígena. Então, a discussão basicamente que eu queria fazer com vocês era essa hoje. Eu fico feliz que vocês tenham gostado do texto, né, da proposta de discussão do texto, dessa questão do samba enredo, porque, assim, tem uma literatura bastante extensa que discute sobre a Lei 10.639, mas eu trouxe esse texto especificamente porque ele traz uma perspectiva um pouco mais prática de pensar como é que se manifesta uma perspectiva de educação intercultural que tenha um caráter antirracista. E aí as autoras trazem um samba enredo, que é um produto cultural que todos têm acesso e que aí tem ali elementos para fazer a gente pensar sobre a cultura afro-brasileira numa perspectiva positiva, de visibilidade, de apresentar como essa cultura ela tem elementos de resistência e de afirmação, de agência, de resistência, que são fundamentais para pensar a nossa formação social, a sociedade brasileira de uma maneira geral. Então, por isso que eu trouxe esse texto porque não fica uma discussão muito teórica, né? Ela consegue se circunscrever, né? Uma discussão a partir de um bem cultural e apontar as potencialidades que ele tem, as potencialidades didáticas que ele tem para pensar uma educação antirracista. Então, basicamente era essa discussão que eu queria fazer com vocês. Se vocês tiverem mais alguma questão, mais alguma discussão, mais algum apontamento para fazer, fiquem à vontade. Se não tiverem, se a gente... Não, professor, na verdade é só uma dúvida mesmo.
Elas, na verdade, né, apontam que Agudaz, na verdade, elas indicam dois tipos de significado. Uma parte do texto, elas referem que Agudaz seriam os escravizados que retornaram à África antes de 1888. Sim. Depois, ela acrescenta que seria aqueles que também foram depois até o século XX. Isso. Eu queria entender se teve essa ordem, tipo, a primeira geração de Agudaz e a segunda, porque se a gente for relativizar, os tempos, basicamente, a primeira ordem, antes de 1888, praticamente não tinha se dado ainda o auge da mestiçagem aqui no Brasil, né? Ou já, porque a gente fala muito em resistência indígena, porém, de pouco é falado em resistência, né, dos negros que foram escravizados. Então, eu queria entender se se essa mestiçagem, na verdade, né, que ele chama dessa democracia que só foi dada, na verdade, por Gilberto Freire bem depois. E aí, eu queria entender se essa primeira geração, digamos, de Agudaz, que foram realmente, tanto é que ela relata no texto que os próprios africanos, né, eles descreviam os Agudaz como os replicadores de formas e maneiras, Sim, sim. das maneirices dos próprios portugueses, porque a Sim. gente falar em cultura afro-brasileira não seria um pouco, como é que se fala, precipitado para o ano anterior de 1888? Não seria uma afro-portuguesa muito mais ligada? Porque poucos negros tiveram, e eu tô falando na minha concepção, Sim, tá? sim. Os negros, para mim, assim, ainda não tinha dado, na verdade, essa interculturalidade quando a gente fala entre negros e indígenas, mas negros e brancos. Então, ou não. Não, eu tô errado. Você que é historiador aqui. Tá, então... sim. Não, eu tô entendendo, Nicole. Assim, quando a gente fala de miscigenação ou de intercâmbios, trocas culturais, e aí a gente está falando aqui no período colonial brasileiro, tanto de brancos, negros e indígenas, essas trocas aconteceram em todo o processo, entende? Isso aconteceu com maior ou menor intensidade, dependendo dos locais, por exemplo. Onde você, por exemplo, tinham... claro que no período colonial não tinham as regiões como a gente tem hoje, né? Como a gente tem o Nordeste, Sudeste, Sul, o Norte, Centro-Oeste. Mas, por exemplo, existiam determinadas regiões coloniais que você tinha uma presença maior de indígenas, você tinha uma presença maior de negros, você tinha uma presença maior de brancos. Então, esse processo de intercâmbio, de trocas, de miscigenação, foi um processo que transcorreu todo o período colonial, vamos dizer assim. Aí, claro, com maior ou menor intensidade entre os grupos. Quando a autora está falando, ela faz essa diferença, né, entre os Agudás que foram antes da abolição e os que foram depois, para demarcar o seguinte, que os que foram antes, eles foram ainda num período de escravidão. Então, boa parte desses Agudás que foram, eles já eram libertos, entende? Então, foram sujeitos que conseguiram alforria ou conseguiram se libertar da escravidão para poder retornar à África. Quer dizer, foram sujeitos que resistiram à escravidão. Essa é a grande diferença, entende? Porque depois da abolição, já estava com o status de liberto. Vamos dizer assim, né? A escravidão já tinha acabado enquanto instituição jurídica. Então, quando ela fala antes e depois da abolição, é para demarcar um pouco disso, né? Tipo, quem foi ainda durante a escravidão e quem foi depois já da abolição. E assim, quando a gente está falando de cultura afro-brasileira, eu acho muito interessante esse teu apontamento, Nicole, porque assim, de fato, por que quando os Agudás eles saíam daqui, e principalmente, a gente está falando de descendentes de africanos, boa parte deles, descendentes de africanos, já são sujeitos que nasceram no Brasil, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, eles não são africanos, mas são filhos de africanos. Por isso que ela usa a expressão que se chama crioulo. O crioulo seria o filho de africano,
né? Na verdade, se diferenciava o africano, né, original, pelo nome de boçal, e o crioulo pelo nome... a diferença era o africano original, o boçal, e o crioulo seria o filho do africano, o descendente, né? Boa parte dos agudais, eles eram descendentes. Então pensa, já são sujeitos que, obviamente, eles têm ascendência negra e estão relacionados a práticas da cultura africana, mas eles entram em contato com elementos da cultura indígena e da cultura portuguesa, da cultura branca. E é isso a cultura afro-brasileira. De alguma maneira, é essa junção, essa hibridização. Por isso que ela diz que quando os agudais chegavam na África, eles eram considerados brasileiros, eles não eram considerados africanos, né? Então, nesse sentido, porque eles levavam um repertório cultural, por exemplo, de uso, por exemplo, da mandioca, de uso de determinados alimentos que, por exemplo, são indígenas. Entendem? Tipo, é uma coisa que, por exemplo, era nova para os africanos naquele momento, vamos dizer assim. E que é esse elemento de contato do Brasil, vamos dizer assim, né, da cultura afro-brasileira com a cultura africana, quer dizer, de levar esses elementos, por exemplo, de fazer, se utilizar de tijolo para fazer a construção de casas, que isso é um elemento da cultura portuguesa. Os agudais levaram também, né, de fazerem construções um pouco mais resistentes, baseadas em alvenaria. Esse elemento de troca, né, que faz uma coisa totalmente nova. Porque a cultura afro-brasileira, ela é cultura africana, mas é cultura indígena, mas é cultura branca também. Mas não é entende? Ao mesmo tempo que é a junção disso, mas é uma coisa totalmente nova. Entende? Por exemplo, quando tem um momento no texto que ela diz assim que esse processo de contato ele é importante para pensar o seguinte, de que geralmente quando a gente pensa muito, se fala muito da diáspora, né? Quando a gente fala de diáspora, a gente está falando desse movimento desse movimento social e cultural de africanos que vieram do continente para a América, né? A gente está falando principalmente da América portuguesa, da América que foi colonizada por Portugal. Só que a gente não tem esse movimento contrário, né? Quer dizer, dos africanos ou dos descendentes de africanos que voltaram à África. E como é que é esse processo de contato, né? Porque, pensa, os africanos que receberam os agudais lá, obviamente, beleza, vocês são descendentes de africanos, mas vocês são brasileiros, vocês não são africanos. Entende? Por conta desse elemento, né? É interessante esses processos de contato, porque eles têm processos que estão relacionados à semelhança, mas também à distinção, né? Por exemplo, de você, saber falar Iorubá, ou falar Fon, ou falar Mina, que são línguas africanas, mas você já sabe falar português. Opa, pera lá. Entende? É esse elemento da cultura afro-brasileira, porque esses agudais, eles falavam português, mas esse português ele estava cheio de palavras iorubás, Fon e Mina, entende? E é essa a riqueza que a gente desconhece. É isso que a gente é totalmente ignorante para entender de várias palavras que a gente usa, tipo cumbuca, enfim, um conjunto de palavras que tem origens nas línguas africanas. E a gente simplesmente não conhece. Entende? Mas se é para falar, não, cultura vem do latim culturi. Não sei o que. Entende? Que são elementos importantes, mas a nossa educação, ela é muito mais atenta para a gente entender os elementos que têm origem da cultura europeia na nossa formação do que da cultura indígena e da cultura africana, entende? E eu acho que isso o enriquecimento que a gente perde, o enriquecimento cultural e humano que a gente perde
por conta do racismo, da colonialidade do poder, que privilegia a leitura e a visão sobre determinada cultura, que é a cultura branca, do que a cultura indígena e a cultura africana. Então, gente, era basicamente essa discussão que eu queria fazer com vocês. E aí, em relação à proposta, eu vou mandar para vocês por e-mail, tá bom? E aí a gente bate o martelo na nossa próxima aula, tá bom? Pra gente modificar o nosso calendário para o mês de abril. E aí a gente aí fica tudo certinho, com as datas todas certinhas, organizadas, para não ter nenhum problema, tá bom? Então, até amanhã eu envio a gravação dessa aula e envio os slides da aula também, tá bom? Eu vou enviar pelo e-mail, vou enviar pelo Siga e vou enviar pelo Moodle, tá bom? Porque vocês dizem que é melhor, né? Enviar pelo e-mail e enviar pelo Moodle, né? Isso, Moodle. Tá ótimo, então. Obrigado, gente. Professor, tchau. deixa eu te falar, só confirmando, a sua matéria, a sua disciplina do quadro que vem, Laboratório de Práticas Integradora 2 mesmo, vai ser de segunda das 10 ao meio-dia e quinta das 8 às 10. Espera aí, rapidinho. Segunda... das 10 ao meio-dia. Segunda, né? Isso. E quinta, das 8 às 10. Aí tem que ver à noite, porque eu sou do matutino. Nicole, o da quinta, de 8 às 10 é da noite, é? Não, professor, agora, na verdade, pro próximo quadro, é que eu acho que a Cláudia não conversou contigo, né? Deu, na verdade, um impasse aí em relação aos horários, e as disciplinas do Renan Inquérito e da Cat, da Lisandra Cat, permaneceram exatamente nesse horário, então das 2 às 6. Nós, os discentes, praticamente fica inviável chegar na universidade 7h30 e sair de lá 6 horas da tarde. Ou o pessoal do noturno que trabalha, como é que vai chegar lá às 2, sendo que ainda está no trabalho e vai ter que ficar até às 11. Então a gente praticamente montou aí um movimento, a gente está vendo o que está dando, mas a gente deveria ter zerado. Qual foi a instrução ontem, na verdade? Pessoal, se desmatriculam, na verdade, tirem a solicitação, porque zerando o número de solicitação, a coordenadora Cláudia conseguiria remanejar essas disciplinas que ficaram das 2 às 6 para os turnos normativos. Então, e teria diurno e noturno. E aí não conseguiu. Na verdade, faltou uma pessoa em cada disciplina, tanto na do Renan quanto na da Cat, desmarcar como opção. E aí, provavelmente, vão continuar no mesmo turno, né, das 2 às 6, ou seja, turma unificada, uma vez por semana, tá igualzinho a sua. E aí, a Luciana já mandou do turno da noite. E aí o senhor, no quadro que vem, vai basicamente se desdobrar. Então, vai ter vai ter o turno da manhã e o turno da noite. Então, tu falaste, segunda de 10 ao meio-dia. Isso. Deixa eu só confirmar aqui que eu já fiz a solicitação. E quinta de 8 às 10? Isso. Segunda das 10 ao meio-dia, ou seja, 2 horas na segunda. Sim. E quinta das 8 às 10. Certezíssima. Que isso é o Laboratório de Práticas Integradoras. 2, exatamente. Que o Integradoras 1 a gente já está tendo agora. E aí, a Luciana acabou de mandar. A parte da noite, tu vai ficar segunda também, das 9 às 11 da noite, das 21 às 22. E quinta também, mas das 7, das 19 às 21. Então, vai... Entendi. Duplicar. Aí quem pegou... Desculpa, Luciana, pode falar. A segunda
o segundo horário e o segundo horário da noite. E no outro dia, na quinta, é o primeiro horário da manhã e o primeiro da noite, exatamente para você não ficar tão cansado, para não ficar das 8 da manhã até as 11 da noite na faculdade. Entendi. Mas você tem que fazer, eles dividem a aula que seria de 4 horas em 2 dias. Às vezes fica mais pesado, né? Entendi. Tanto é que eu acho que os outros docentes, na verdade, o Renan não queria ficar das 2 às 6. A Kati falou, gente, o que der Deus, até a aula de sábado eu tô dando. Mas provavelmente eles vão se manter, caso eles não consigam um acordo aí com a Prograde. Mas acredito eu que não vão conseguir, porque a nossa grade já está montada, contando com a grade que é formada por vocês. Eu acho que é um sistema que faz meio que sorteio. Eu não entendo. A Cláudia que estava explicando esses dias na reunião da coordenação. Mas basicamente é isso, professor. É trabalhar duplo. Aí você vai vir para morar aqui. Eu vou ver isso, eu não tô... Exatamente isso. Eu vou ver como é que vai ficar a grade, vocês estão me informando agora. Isso. Dá uma passada de WhatsApp aí na Cláudia. Sim. Que ela vai te informar certinho, mas é isso. O que foi ofertado pra gente é exatamente isso. Tá bom. Eu até agradeço vocês já me informarem sobre isso. Gente... O professor saber depois da gente, né? Desculpa, não, o Renan... Não é você o único. Eu tenho o Renan é a mesma coisa. Ela vai saber agora que ela vai dar 2 aulas que não era pra ela ter dado. Isso! O Renan também. Ele ficou sabendo ontem. Mas, gente, é isso. Bem-vindo ao FABC, professor. Vocês ficam sabendo depois da gente. Eu vou ver isso, como é que vai ficar, né? Mas olha, obrigado por me avisarem. E até semana que vem, gente. Tá, professor, até. Deixa lá, gente. Beijão, tchau. Ô, professor, só deixa eu falar uma coisa. Peraí, rapidinho, Luciano. Tudo bem.